Eu adoro pessoas, adoro estar com pessoas, trabalho com pessoas e agora eu não posso nem ver vocês. Isso me dá um negócio no coração, porque olhar no olho, sentir as pessoas, isso é tão importante para mim, e eu acredito que isso é tão importante para todos nós, porque somos seres relacionais, precisamos atender algumas necessidades a partir da convivência do outro, como reconhecimento, e reconhecimento, quando eu falo aqui, é ser visto, ser percebido, ser notado, ser valorizado, se sentir importante. Todos nós, conscientemente ou inconscientemente, temos essas necessidades. A Rosana falou aqui, né, muito importante, que falta que faz. Rosana participou, né, Rosana, do último grupo que eu fiz de gestão de pessoas e coaching no CDL. Tentou participar do grupo de comunicação não violenta, não deu certo, né, Rosana? Mas na hora certa vai dar. E a Rosana sentiu, né, Rosana, a energia que tem num grupo. E estou com tanta saudade disso, mas faz parte, né? E não é o mais forte que sobrevive, é aquele que se adapta. Então, quanto antes a gente conseguir se adaptar ao que acontece e aceitar, isso já é saúde emocional. A saúde emocional tem tantas vertentes, na minha opinião, tem tanta coisa para que a gente possa falar sobre ela, mas se a gente conseguir parar, olhar para o que está acontecendo, aceitar o que está acontecendo, tudo isso vai contribuir para que a gente possa ter mais saúde emocional. Então, o que é saúde emocional? Tem tantos nomes, né? Inteligência emocional, saúde emocional, agilidade emocional. Tem tantos conceitos, tantas vertentes para que a gente possa pensar um pouco nessa saúde emocional e o que são essas emoções. Será que a gente sabe sentir as nossas emoções? Será que a gente sabe olhar para as nossas emoções? Quero trazer aqui para vocês um conceito de saúde emocional segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Como será que eles definem saúde emocional? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. A saúde emocional está relacionada à capacidade que o indivíduo tem de gerenciar as próprias emoções e que resulta em um estado de bem-estar. Então, o que a OMS está dizendo aqui? Que se a gente tiver um equilíbrio entre estado físico, mental e social, a gente vai ter saúde emocional. E não quer dizer que é ausência de doença. A gente pode ter saúde emocional. Apesar de que eu acredito que os estudos comprovam também que nós temos a doença, né? Eu gosto de dizer que a doença, a gente precisa agradecer quando ela aparece. Não quer dizer que a doença é boa, mas a doença é um alerta de que algo não está bem. Uma febre é um alerta que algo não está bem. Às vezes uma doença indica algo no meu corpo que está em desequilíbrio e vem das nossas emoções. Então, é bom olhar para a doença como algo que está nos alertando. O problema é quando a gente vê isso muito tarde, quando a gente realmente percebe que está doente muito tarde. Se eu tiver saúde emocional, a saúde física vai estar melhor equilibrada também. Eu acredito nisso e alguns estudos comprovam isso também. Então, e se eu souber gerenciar as minhas próprias emoções, isso vai me resultar num bem-estar. Esse é o conceito da OMS, para que possamos ter saúde emocional. Mas eu não quero ficar teorizando aqui. Não quero ficar falando o que é saúde emocional. Eu quero refletir com vocês. Eu acredito que se a gente refletir e conseguir adotar novos pensamentos, novos comportamentos e olhar para os nossos sentimentos, a gente vai ter mais saúde emocional.
Pessoal, já entrou algumas pessoas, deixa eu reforçar mais um pouquinho, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tem ali embaixo o aviãozinho, o direct, convidem seus colegas para assistir essa live também, ajudem o Jaime aí, né? Vamos compartilhar esse conhecimento junto com outras pessoas também. Só clicar ali, aparece o nome das pessoas, dos seus amigos do Instagram, vocês conseguem convidar eles também. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Já falamos do conceito da saúde emocional segundo a OMS. Eu quero trazer então reflexões a partir de um indiano que eu citei na live da semana passada, Deepak Chopra, que escreveu sobre as 7 leis espirituais do sucesso, além de outros 25 livros. Esse autor já escreveu. O Deepak Chopra é um médico indiano, formado pela Universidade de Nova Delhi, e ele também é escritor e professor de medicina do corpo e da mente. E também fala muito sobre espiritualidade. Espiritualidade foi algo que há algum tempo atrás, quando eu fiz uma formação de coaching, eu fiz uma sessão, né? A gente estava treinando sessões de coaching, eu era a pessoa que era o coach, o cliente, e aí a pessoa que aplicou o coaching em mim, aplicou uma técnica e eu percebi que eu precisava investir na minha espiritualidade. E aí investir no sentido, investir tempo, desenvolver a minha espiritualidade. A partir do momento, nossa, isso foi um insight que daí eu fui atrás e ele me fez algumas provocações e eu fui mais a fundo atrás do que é espiritualidade, como desenvolver a minha espiritualidade, o que eu podia fazer, o que eu ia ganhar com isso. E isso me ajudou muito. E também conheci então o Deepak Chopra, conheci no sentido as obras dele. Gosto muito, recomendo. Eu vou recomendar de novo o mesmo livro que eu recomendei na outra live, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, livrinho de bolso, pequenininho. Vão lá, acessem esse livro na internet também, vocês conseguem. E leiam o que ele diz. E vejam o que faz sentido para vocês. O que fizer sentido para vocês, levem para vocês. Sentido, né? Sentido tem a ver com emoções. Então, quero refletir com vocês a partir desses pensamentos do Deepak Chopra, para que a gente possa aprender um pouco com ele. E vou fazer conexões com outros conhecimentos que eu tenho aqui, que acredito que podem contribuir para que vocês tenham também saúde emocional. Ok? Vamos em frente então? Essa reflexão que o Deepak Chopra faz agora, essa primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, faz muito sentido para mim. E eu quero ver se faz sentido para vocês. Ouçam a sabedoria do corpo de vocês. As nossas emoções, elas se expressam através de sinais aonde? No nosso corpo. Quais são as nossas emoções? Quem me ajuda aí? Eu gosto muito quando o pessoal participa. Não tem certo ou errado. Quem é que me ajuda aí? Quais são as nossas emoções básicas? As 5 emoções básicas que todos nós temos. Vamos lá. Não tem certo ou errado. Quem é que me ajuda? Digita aí nos comentários. Me ajuda aí, Rosana. Me ajuda aí, Claudete. Acho que a Kátia acabou de entrar. Rodrigo. Me ajudem aí. Raiva, opa, Charley, raiva. A raiva, vamos pegar a raiva que o Charley botou. Vamos botando aí as emoções. A raiva, como é que ela se expressa no nosso corpo? O que acontece com o nosso corpo quando a gente está com raiva? Podemos ficar vermelho, certo? Podemos tremer, podemos ter uma dor de barriga, podemos ter palpitações no coração, ansiedade. O que pode acontecer quando a gente sente raiva? Então, ela é expressada no nosso corpo. Colocaram aqui também felicidade, medo. Nós temos as 5 emoções básicas. Como eu falei para vocês, eu estou experimentando fazer lives, estou no começo e eu descobri que dá para colocar algumas imagens. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Quero mostrar um negocinho aqui para vocês. Opa! Vocês conhecem isso aqui? Deu certo, ó. Quem é que me fala dessas figurinhas aí? Quem são esses aí? Falem para mim.
Quem são esses aí? Essas aí são as 5 emoções que nós temos representadas num filme chamado Divertidamente. Um desenho que para mim é mais para adulto do que para criança, que fala que nós temos 5 emoções. Já o pessoal citou aqui, né? Medo. Quem é o medo? O medo é aquele roxinho ali, magrelinho. Tristeza, aquela menina azul, de cabelo azul, com óculos redondo. O raiva, que é esse vermelho ali. A alegria, a maior. E a nojinho, que é aquela verde ali. Certo? Quem não viu esse filme Divertidamente, eu recomendo muito assistirem. É muito bom e você vai entender um pouco mais como as suas emoções funcionam. Opa, funcionou esse negócio. Voltando então. Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. E eu incluiria mais uma, que eu aprendi com o Eric Berne, criador da análise transacional. Ele traz mais uma emoção que é importante para todos nós. E aí eu vou convidar vocês a fazerem... Vocês estão vendo um coraçãozinho aí no cantinho da tela de vocês? Apertem esse coraçãozinho. O que acontece? Aperte ali. São os likes, né? O like da live. Mas aperta o coraçãozinho. Já que ele não estava ali no filme Divertidamente, essa emoção, convido vocês a apertarem os coraçãozinhos. E é aqui a nossa sexta emoção, que é o afeto. O Eric Berne também fala que o afeto é uma emoção importante para nós. As emoções são extremamente necessárias e se a gente souber quando eu estou sentindo raiva, quando eu estou sentindo... Estou vendo os coraçõezinhos, valeu! Quando eu sinto raiva, quando eu sinto alegria, quando eu estou triste, quando eu estou com medo, isso vai nos ajudar a entender o que nós estamos sentindo e o sentimento vai fazer com que a gente tenha determinados comportamentos. A partir do momento que eu consigo fazer a leitura do que eu estou sentindo, fica mais fácil de eu ter consciência do meu comportamento. Então, o Deepak Chopra ele fala que para a gente ouvir a sabedoria do corpo, porque através do corpo a gente vai saber o que a gente está sentindo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês precisam falar com o chefe de vocês, vamos para o mundo organizacional, que é um mundo onde às vezes a gente está desmotivado, às vezes a gente está inseguro, às vezes a gente está com medo, né? Da onde vem a insegurança? Vem de alguma incerteza, do medo. Os conflitos que existem lá dentro, muitas vezes são expressados através da raiva. A partir do momento que alguém fala alguma coisa para mim, eu começo a ficar vermelho, eu começo a tremer, eu posso ter consciência que eu estou com raiva. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da raiva, para ver como a raiva pode ser uma aliada nossa. A raiva ela pode nos dar alguns sinais, alguns alertas, para que a gente possa usar ela a nosso favor. As emoções não estão aí à toa, as emoções estão aí realmente para nos proteger, para nos defender, para nos dar alertas. E o ser humano ele tem 3 dimensões: o pensar, o sentir e o agir. O que é isso, Jaime? O pensar, o sentir e o agir. Pensar é o nosso conhecimento. A partir do que eu conheço, a partir das minhas experiências, eu penso. Eu tenho uma percepção. Talvez eu veja as coisas a partir do meu olhar da engenharia, eu penso a partir desse conhecimento. Então, o pensamento tem a ver com todo o cognitivo, todo o conhecimento que nós temos a partir do que a gente já aprendeu. O sentir tem a ver com as nossas emoções, que são expressadas no nosso corpo. Então, é fisiológico. E o agir tem a ver com o nosso comportamento. Se nós, como seres humanos, tivermos consciência dos nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos e ter consciência do nosso comportamento, a gente vai unir essas 3 dimensões e aí o processo de desenvolvimento acontece. A partir disso, a gente consegue ter mais saúde emocional.
Porque eu observo meus pensamentos, eu sei o que eu estou sentindo, se eu estou ansioso, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou triste, se eu estou alegre, e eu tenho mais consciência do meu comportamento. A partir do momento que eu tenho consciência do meu comportamento, eu começo a também ter consciência do impacto que o meu comportamento causa no outro. Isso está fazendo sentido para vocês? Falem para mim. Deem um ok ou não deem um ok. Vejam se isso está fazendo sentido para vocês. Claudinha, seja bem-vinda. Que bom que você está aí. Ok? Essa é a primeira reflexão sobre o que o Deepak Chopra fala sobre a gente ouvir a sabedoria do nosso corpo. Outra coisa que ele nos ensina, que faz todo sentido para mim, é viva no presente. Mantenha sua atenção sobre o que está aqui e agora. O que é aqui e agora? É aqui, neste lugar, neste momento. O que está acontecendo no meu corpo? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo ao meu redor? Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Como está o meu corpo? É estar no aqui e agora, viver o presente. Não ir para o passado, nem ir para o futuro. Viver o momento presente. Isso nos traz saúde emocional. O que está lá no passado, deixa lá. Agradeça pelo seu passado, pelas suas experiências. Você aprendeu com ele. Aconteceu exatamente o que era para acontecer. E no presente também. Está acontecendo exatamente o que você precisa para se desenvolver, para evoluir como ser humano. Então, está acontecendo a pandemia. Esse é o aqui e agora. O que eu estou fazendo para me adaptar, para eu conviver com a situação atual? Estou ansioso? Estou com medo? Porque eu estava com... Vou falar para vocês, eu estava com o ano praticamente garantido de consultoria, de processos de desenvolvimento. Veio a pandemia e mudou tudo. Eu vou ficar sofrendo ou eu vou ter ações agora, aqui no presente, para que eu construa o meu futuro? Para que eu possa fazer algo diferente? A pandemia veio, aceita, presente. E o que eu vou ganhar com a pandemia? Dá para ganhar um monte de coisa. Estamos aprendendo muita coisa com a pandemia. Então vamos olhar para o que a gente pode fazer no aqui e agora. Se eu for... estava tão bom no início do ano. Como vai ser? Eu fico ansioso. Se eu ficar preso ao passado, eu posso entrar em depressão. Então, passado tem a ver com depressão e futuro tem a ver com ansiedade. Então, viva o aqui e agora. E o que eu faço, Jaime, para eu conseguir ficar no aqui e agora? É fácil? Não, não é fácil. É um exercício diário, é um exercício constante. Uma das técnicas mais simples que existe e mais poderosas que existe é a gente se concentrar na nossa respiração. Então, inspira, respira, e aí você está consciente da sua respiração, está consciente de você mesmo, e aí você consegue se conectar com o aqui e agora. O que eu tenho para fazer agora? O que eu estou fazendo agora? Faz sentido para vocês? Quando uma pessoa está nervosa, a gente não fala assim, respira, respira, respira. É porque a respiração traz a gente para o aqui e agora. A gente conecta conosco mesmo. Ok? Ser proativo, Rosana. Isso aí, né? Aconteceu alguma coisa fora do planejado, não aconteceu como eu gostaria que acontecesse. O que está acontecendo aqui e agora? Vamos ser proativos e vamos em frente. Senão, a gente vai ficar preso no passado ou vai ficar muito ansioso com o futuro. Legal. Tire um tempo para o silêncio, para meditar, para acalmar o diálogo interno. O que é esse diálogo interno? São aquelas vozes dentro de nós que, tem a ver com faz a gente fugir do aqui e agora, faz a gente fugir do momento presente. A gente pode pensar coisas referente ao que vai acontecer, coisas referente ao que já aconteceu, e isso faz a gente escapar do aqui e agora. A partir do momento que eu fico em silêncio, me concentro na minha respiração,
entro em estado de meditação, e aí meditação não é nada esotérico, não é nada transcendental, sim, pode ser, mas é apenas se concentrar na respiração, fechar os olhos, observar o que eu estou pensando, deixa os pensamentos virem, deixa os pensamentos irem, né? Faça contato com o seu corpo, perceba como ele está, perceba você sentado, perceba suas pernas, seus dedos, se concentre em você. Tudo isso vai ajudar para que você se acalme. Muitas vezes a gente fica ansioso para uma reunião, fica ansioso para fazer uma live, fica ansioso para falar com a esposa, com o marido, fica ansioso por várias coisas. O que eu posso fazer para ter saúde emocional? Pare, sente, fique em silêncio, feche os olhos, 5 minutinhos, 3 minutinhos, 1 minuto, respira, pensa na imagem que você quer que aconteça, não quer dizer que vai acontecer, mas a sua mente ela começa a entender que isso pode ser verdadeiro, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real, o que não é. Se a gente pensar, para ele está acontecendo. Então, concentra na respiração, medita. Não é fácil criar uma rotina de meditação, mas a gente não precisa ter aquela rotina diária se não consegue. Se concentra um pouquinho antes de qualquer evento que te deixa ansioso, com medo, triste, com raiva. Quando alguém fala algo para você e você fica com raiva, então você percebe que está com raiva. Se você não perceber que você está com raiva, você vai explodir, vai atacar, vai se justificar. Faz sentido? Agora, a partir do momento que a pessoa falou algo que você não gostou e você percebeu que ficou vermelho, que começou a tremer, que o coração começou a palpitar, você vai saber que está com raiva. E aí respira, se concentra e tenta agir de uma maneira diferente do que normalmente você iria agir. Faz sentido? O Alexandre botou aqui, né, que a respiração, imaginar a situação é uma excelente preparação para uma reunião importante. Com certeza, Alexandre. Quando é algo muito importante, se prepara para a sua reunião, mas também prepara as suas emoções. Se concentra. Ok? Indo em frente aqui com as nossas reflexões, quero falar com vocês sobre mais um ensinamento do Deepak Chopra, que eu acho bem legal, que é a nossa necessidade de ser aprovado. O Deepak Chopra fala para a gente renunciar à nossa necessidade de aprovação externa. Muitas vezes a gente faz coisas para agradar quem? Agradar os outros. A gente quer aprovação, faz coisas pelos outros. Será que você faz coisa para si mesmo? Será que quando você se veste para você ou pensando no que os outros vão falar? A partir do momento que você renuncia a essa necessidade de aprovação externa, essa necessidade de que os outros falam de que é certo, errado, porque isso é certo, isso é errado, você se liberta disso, você faz porque você se sente bem a partir disso, você começa a ser autêntico. E as pessoas percebem essa autenticidade. Eu gosto muito de uma reflexão que a Brené Brown, é uma escritora que estuda muito a culpa, a vergonha, a vulnerabilidade. Ela fala que a gente precisa abandonar quem nós achamos que devemos ser e abraçar quem nós somos. Então nós temos que deixar de ser quem nós achamos que devemos ser e realmente abraçar quem nós somos. Quem é você? Quais são as suas preferências? Como você se conecta com você mesmo? Você tem compaixão com você mesmo? Você tem autocompaixão? Como é que você se relaciona? Você se ama? Eu gosto do meu cabelo, gosto do meu rosto, gosto do meu corpo. Voltando ao corpo de novo, né? O corpo é um presente que a gente recebe. Dizem que a gente não é um corpo, a gente é uma alma vivendo uma experiência
no corpo. Então, o corpo é uma maneira da gente viver essa experiência que a gente tem aqui para viver, no aqui e agora. Então, a gente precisa se relacionar bem com a gente mesmo. Então, tem a ver também com o nosso corpo. Eu gosto muito de correr. Eu já corri, eu adoro correr e já coloquei vários desafios. E um deles foi uma maratona. E quando eu treinei para uma maratona, eu conheci muito mais o meu corpo. Quais são os limites, até onde eu posso chegar, como é que é a minha respiração. Tudo isso me fez me desenvolver muito mais emocionalmente, porque eu me conheço muito mais o meu corpo, como é que ele funciona quando a gente coloca ele no limite, né? Porque quando você treina para uma maratona, tem dias que você corre 10, 15, 20, 25, 30, 28, né? A maratona tem 42 quilômetros. Não tem como não fazer contato com o corpo para conseguir correr uma maratona. Não tem como não fazer contato com os sentimentos quando você se propõe a correr uma maratona. Então, isso me ajudou muito também. Então, o corpo, os sentimentos, os nossos comportamentos estão tudo conectados. Eu preciso ter consciência dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos. Isso tudo vai me trazer saúde emocional. Então, se relacione bem com você mesmo. Ame a si mesmo. Seja você mesmo. Só cuidem para não confundir autenticidade com falar o que está pensando. Porque a partir do momento que eu falo o que eu estou pensando, eu não estou sendo autêntico. Porque a autenticidade, ela caminha junto com a empatia. Eu falo o que eu quero, mas sem machucar o outro. É muito importante eu saber falar de uma maneira autêntica, mas sem machucar o outro. Então, a autenticidade sem empatia vira maldade. E aí a gente pode machucar os outros. Ah, quer gostar de mim? Gosta. Eu sou assim mesmo. Eu falo o que eu tenho vontade de falar. Isso não é autenticidade. Isso é maldade, porque eu posso estar machucando o outro. Então, a autenticidade é você se reconhecer como você é e não criar um personagem. Seja quem você realmente tem vontade de ser. Cláudia, tu mandou uma solicitação para participar junto ao vivo, é isso mesmo? Ou foi sem querer? Será um prazer te receber aqui, se tu quiser comentar alguma coisa. Só me dá um ok se caso tu quiseres participar junto, para falar alguma coisa. Ou foi sem querer? Dá um ok aí, um não. Veja o que... Se você quer participar, só me confirma, tá bom? Ok, ela não falou nada ainda. Ivan, seja bem-vindo. Vamos continuar aqui então a refletir sobre a nossa saúde emocional, o que a gente pode continuar fazendo e o que pode fazer sentido. Lembrem, levem o que faz sentido para vocês. Lembra que eu ia voltar a falar da raiva? Eu acho que a raiva é algo que a gente pode olhar para o lado positivo, o lado negativo dela, mas a maioria das pessoas vê como algo ruim. A gente ouviu muito na nossa infância, né? Quer participar, Cláudia? Esse ok é participar mesmo? Eu vou te chamar. Vou te chamar. Vamos lá então. Vamos ver se tu quer participar. Ué, por que não vai? Ah, não, ela não quer. Foi sem querer, né, Cláudia? Então tá. Vamos falar da raiva então. A raiva, quando você se encontra reagindo com raiva, ou oposição a qualquer pessoa ou situação, lembre-se que você só está lutando contra você mesmo. O que te deixou com raiva? Por que será que a gente fica com raiva em algumas situações? Foi porque o outro me fez algo? Será que é isso? Por que a gente fica com raiva? A gente fica com raiva porque a gente julgou o que o outro fez. Talvez o que o outro falou, talvez o que o outro fez, pegou em uma ferida nossa. Mas será que a gente tem escolha em ficar com raiva ou não?
Eu digo para vocês que a gente tem escolha em o que fazer com a raiva. Porque as emoções a gente não controla. Ah, vamos controlar as nossas emoções. Eu digo que a gente pode fazer gestão das nossas emoções. O que é fazer gestão das nossas emoções? É perceber o que eu estou sentindo e como eu vou reagir a partir disso. Então, se alguém fala alguma coisa para mim e eu fico com raiva dessa pessoa, eu preciso saber que eu estou com raiva e aí eu consigo ter consciência disso. Opa, o que isso tem a ver comigo? Por que eu fiquei com raiva? Se façam essas perguntas. Por que eu fiquei com raiva? O que isso tem a ver comigo? Porque o que emerge aqui de dentro é nosso. Às vezes é difícil de entender isso. Porém, a partir do momento que eu sei o que me deixa com raiva, tenho consciência, então aquilo que ele me falou é dele, não é meu. Quando eu fiquei com raiva, aí é meu. E aí eu preciso fazer essa gestão dessa emoção. A gente fica com raiva porque as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que acontecesse, muitas vezes. Ah, eu planejei determinada situação e não aconteceu daquele jeito. Eu queria que fosse vermelho e é azul. Eu queria que o copo de água estivesse cheio e ele está vazio. Estou pegando exemplos simples aqui. São situações que estão fora do nosso controle. A gente não tem controle sobre tudo. Isso é um dos maiores problemas da gente não ter saúde emocional, é a gente tentar controlar tudo. As coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Algumas coisas sim, algumas coisas não. Uma vez uma professora, numa formação que eu fiz, ela fez a seguinte pergunta. Vou fazer essa pergunta para vocês. É mais fácil o universo se adaptar aos nossos desejos ou a gente se adaptar ao que acontece? O que é mais fácil? O universo vai ficar atendendo só as tuas necessidades, só os teus desejos? Não, né? É mais fácil a gente se adaptar. Isso tem a ver com saúde emocional. A gente se adaptar ao que está acontecendo. E o que eu faço para diminuir essa raiva? Como é que eu transformo a raiva? A raiva ela é um sinal. Muitas vezes de uma necessidade não atendida, de algo que eu gostaria que acontecesse e não aconteceu, de algo que está faltando para mim. Então eu digo para vocês que a gente pode fazer 3 coisas para transformar essa raiva em algo bom. A gente primeiro precisa escutar os próprios pensamentos. O que eu estou pensando a partir dessa situação? O que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu estou pensando isso? Ou seja, deixa esses pensamentos acontecerem, a gente não controla, mas a gente pode ouvir os nossos pensamentos e tentar entender. Porque a gente julgar é normal. Julgar é biológico. A gente precisa julgar para se defender. Preciso saber se é bom, se é ruim, preciso saber se é perigoso ou se não é. Eu preciso julgar. O problema é a gente expressar o nosso julgamento, principalmente com raiva. O que vai acontecer? Vai ficar um jogo, né, de conflitos, confrontos, eu digo, e pode chegar até a um ataque físico. Então, conflito é bom. Se uma pessoa pensa diferente de mim, agradeça. Que bom. Como assim, Jaime, agradeça? Essa pessoa está vendo essa situação de uma maneira diferente da sua. Então, usa essa percepção diferente a seu favor. Opa, peraí, eu não estou conseguindo enxergar dessa maneira. Me fale um pouco mais sobre isso. Se eu perceber a minha raiva, perceber o meu anseio, porque ele está vendo de outro jeito, não igual como eu gostaria que visse, se eu perceber isso, eu posso fazer essa pergunta. Peraí, deixa eu te entender melhor. Eu não consigo ver dessa maneira. Será que isso ajuda a gente a resolver conflitos? Será que isso nos dá saúde emocional? Mas precisa ser treinado. E como é que eu treino isso? Lembrem, comecem a prestar atenção nos seus sentimentos. O que te deixa com raiva, o que te deixa com medo, o que te deixa alegre, o que te deixa triste, o que te dá nojo. O nojo aqui pode soar estranho para algumas pessoas como uma emoção, mas é aquele nojo da repulsa. Ô Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. É aquela repulsa que às vezes a gente tem de algumas coisas.
que nos dá nojo. Mas o nojo é importante também. Primeira coisa eu falei, escutar os nossos pensamentos. Segunda coisa que a gente pode fazer para lidar com a raiva, trazer os pensamentos para o nível das necessidades. Por que isso me deixou com raiva? O que está faltando para mim? Às vezes, eu vou dar um exemplo, eu apresentei uma ideia para alguém e essa pessoa falou assim, que ideia mais boba, que ridículo, Jaime. Meu Deus do céu, como é que tu pensou isso? Será que isso me dá raiva? Provavelmente. Pode me deixar com raiva. A pessoa ignorou a minha ideia. Qual que é a minha necessidade? Que seja levado em consideração. Que eu seja pelo menos ouvido, compreendido, seja pelo menos reconhecido que eu trouxe uma ideia. Eu não quero ser ignorado. Então, quando eu tenho uma necessidade não atendida, eu posso ficar com raiva. Agora, se eu trazer os pensamentos, pensar a partir do que ele me falou e não julgar o que ele me falou, entender qual que é a minha necessidade, talvez eu não precise atacar ele. Ah, mas isso é difícil, Jaime. É difícil porque a gente não foi treinado para isso. A gente não aprendeu isso. Quem aqui já perguntou para vocês quais são, o que você precisa agora? A gente até tem dificuldade de responder isso muitas vezes. A comunicação não violenta, que é algo que eu amo, que eu adoro muito, ela nos ensina muito isso. A gente olhar para as nossas necessidades. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade. Frase do Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta. E aí eu quero dizer para vocês que por trás de todo comportamento julgado por nós inadequado tem uma necessidade não atendida. Minha ou da outra pessoa. Que daí vem o terceiro passo. Eu não preciso entender só a minha necessidade, porque numa relação de no mínimo duas pessoas, eu tenho as minhas necessidades e aquela pessoa tem as necessidades dela também. E as necessidades nos conectam. Caso eu consiga atender a minha necessidade e a necessidade do outro, aí a gente se conecta. Aí a gente evita o confronto, a batida de frente, de expressar a raiva. Então, uma grande chave para que a gente tenha saúde emocional é a gente entender quais são as nossas necessidades. Ah, eu estou com necessidade de proteção, estou com necessidade de segurança, estou com necessidade de amor, estou com necessidade de atenção. Falando em atenção, uma das maiores dicas que eu dou para os líderes nos programas de desenvolvimento de liderança é que eles deem atenção para a equipe deles. A partir do momento que as pessoas recebem atenção, muitas das necessidades já são atendidas. Então, fica a dica para vocês. Tá bom? Porque a partir do momento que eu atendo às necessidades das pessoas, a gente evita muitos problemas. Porque nós temos fomes emocionais. A gente não vive só de pão. Vive também de toda a palavra que sai da nossa boca. Quem falou isso? Quem me ajuda aí? Não só de pão vive um homem. Quem é que falou isso? Não tem certo e errado, me ajudem aí. Eu gosto da participação do pessoal. Vai lá, pessoal. Quem falou isso? Não só de pão vive um homem, mas toda palavra que sai da sua boca. Quem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou dar uma pista. Ele ficou de braços abertos, não cabe no celular, né? Jesus. Lore, né? Falou de Jesus. Jesus Cristo falou isso. Jesus Cristo é o nosso maior professor de gestão emocional. Leiam o livro do Augusto Cury, O Homem Mais Feliz da História. Lá ele fala como Jesus Cristo nos ensinou a fazer gestão emocional, a gente ter saúde emocional. O Homem Mais Feliz da História, Augusto Cury. É o segundo livro de uma série que ele vai lançar de 5 livros. O primeiro livro foi O Homem Mais Inteligente da História. Ok? Então, seja você mesmo a sua saúde emocional. Observe seus pensamentos. Perceba os seus sentimentos. Lembrem-se, né, agora já estou indo para outro passo aqui. Outro passo não, outra reflexão do Deepak Chopra. Lembre-se que o mundo lá fora reflete o que está aqui dentro. O mundo lá fora reflete o que está aqui dentro.
Então, aquilo que me deixa com raiva, aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixa feliz, aquilo que me deixa com medo, é alguma coisa que está aqui dentro que despertou essa emoção em mim. Então é importante a gente olhar para dentro, porque a reflexão do que acontece lá fora parte daqui. Sigmund Freud criou um conceito chamado projeção. Às vezes a gente culpa os outros pelo que acontece com a gente, mas a gente precisa ter autorresponsabilidade, a gente precisa entender que parte tudo aqui de dentro. A gente precisa olhar o mundo para fora, porque a gente olha com o quê? Com os nossos óculos, com os nossos olhos, com as nossas percepções, com os nossos pensamentos. A gente não olha de fora para dentro, a gente olha de dentro para fora. Então pensem sempre, o que isso tem a ver comigo? Que o mundo lá fora, a gente projeta os nossos anseios, as nossas ansiedades nos outros. Por que a gente faz isso? Isso é inconsciente. Isso nos deixa menos ansiosos. Nos dá um alívio culpar o outro. Porque daí não sou eu, é o outro. Isso nos alivia. Isso diminui a nossa ansiedade. Mas não é nada bom. Porque o outro não tem culpa de nada. Se o outro me deixou com raiva, não foi ele que deixou com raiva. Foi a sua interpretação que deixou você com raiva. O seu julgamento, o seu certo e o seu errado. Faz sentido para vocês? Ninguém está errado aos olhos do amor. Todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, segundo os seus níveis de consciência. O que quer dizer isso, Jaime? Níveis de consciência. Às vezes eu digo, como é que aquela pessoa pode estar fazendo isso? Estou julgando. Mas qual que é o nível de consciência dela? Será que ela está percebendo o que ela está fazendo? Quanto ela já evoluiu? Então, olhem com o olhar do amor. As pessoas que trabalham com vocês, os seus filhos, a sua esposa, seu marido, seus amigos, eles fazem o melhor que eles conseguem a partir do nível de consciência deles. A gente não sabe qual que é o nível de consciência de cada um. O nível de consciência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Lembra que eu falei lá no começo? A gente tem 3 dimensões, o pensar, o sentir e o agir. Eu preciso ter consciência dos meus pensamentos, consciência dos meus sentimentos, esse é o mais importante para a gente ter saúde emocional, e consciência dos nossos comportamentos. Todos nós, acredito eu, e segundo os estudos, temos muito mais comportamentos inconscientes do que comportamentos conscientes. Então, se conecte com você mesmo, perceba quais são os seus comportamentos. Isso tudo vai lhe ajudar a ter mais consciência e saúde emocional. As pessoas às vezes parecem estar erradas a partir dos nossos olhos, mas é apenas a nossa percepção. Elas podem estar erradas porque elas não correspondem às nossas expectativas, mas fomos nós que criamos as expectativas. Então, aí as expectativas não correspondem, a atitude dela não correspondeu com a minha expectativa e eu julgo que está errado. Mas eu não sei qual que é o nível de consciência dela. Tá? Os desacordos, conflitos, é tudo gerado por essa má compreensão do nível de consciência da outra pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então, livre-se do fardo do julgamento. Vocês não vão parar de julgar. Isso é impossível. Né? Então, mas julguem aqui dentro, percebam por que você está julgando isso e expresse de uma maneira não julgadora, de uma maneira mais adulta, de uma maneira onde você realmente vai falar o que aconteceu, vai falar sem machucar o outro, vai falar apresentando o que aconteceu. Você prefere ter razão ou ser feliz? É uma frase que rola aí nas redes sociais. Eu prefiro ser feliz. Às vezes eu quero ter razão, mas aí lembrem, se a pessoa tem uma percepção diferente de você, agradeça. Que legal. Ele está vendo diferente. Então converse, tente ampliar as suas possibilidades de enxergar determinadas coisas. Vocês sabiam que 90% dos nossos sofrimentos acontecem por causa das nossas interpretações?
Essa frase não é minha. Essa frase é do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Vou repetir. 90% dos nossos sofrimentos são causados pelas nossas interpretações. Eu interpreto a partir do meu óculos, a partir da minha visão, a partir do meu mundo, a partir do meu quadro de referência, a partir da visão que eu tenho do mundo, a partir dos meus valores. Agora, quando o valor do outro é diferente do meu, gera conflito. É o conflito não saudável, porque nós temos o conflito saudável também. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, não, é impossível parar de julgar. O que a gente precisa mudar então, Jaime? Precisa mudar a forma de expressar a nossa interpretação. Interprete, vou falar de novo, interprete com amor. Ninguém está errado aos olhos do amor. O amor não é só uma relação entre homem e mulher, 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 não é só paixão, não é só namoro. Amor é muito maior. Opa, deu uma paradinha aí, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Só me deem um sinal se vocês estão me ouvindo. Deu uma piscadinha aqui na conexão. Ok? Deem um sinal para mim se vocês estão me ouvindo. Deem uns like aí, uns coraçãozinhos, já que a gente já está falando do amor. Ah, estão ouvindo. Que bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Alexandre. Só porque deu aqui uma piscada na conexão. Obrigado, Lori. Então, vou só repetir o que falei antes de acontecer isso. Ninguém está errado ao olhar do amor. Eu quero finalizar essa live hoje, está quase acabando, porque o Instagram derruba a gente em 1 hora, exatamente sobre o amor. Então, só para a gente continuar aqui, para não dar problema, outra coisa que nos traz saúde emocional é a gente não contaminar o nosso corpo com toxinas, seja pela comida, seja pela bebida ou emoções tóxicas. É muito importante, Deepak Chopra fala bastante também sobre a gente cuidar o que a gente come. Né? A gente come muita droga, a gente come muita porcaria. O que é droga? Remédio é droga também, né? Só que é um veneno, só que numa dose muito menor, mas é necessário. Tudo é necessário, tudo tem o seu lugar. Isso também me trouxe muita luz na minha vida, quando uma professora falou assim, na psicologia transpessoal, quando eu fiz: Jaime, tudo tem o seu lugar. Tudo, por algum motivo, existe. Isso faz total sentido para mim. Cabe a nós, as nossas escolhas, usufruir disso ou não. Saber o quanto isso afeta a gente. Então, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo, né? Não colocar toxinas para dentro, vai nos ajudar a ter saúde emocional também, segundo Deepak Chopra. Tá? E ele fala também, substitua o comportamento do medo para o comportamento que é motivado pelo amor. De novo, o amor. Vocês estão percebendo como o amor é poderoso? Dizem, né? Alguns autores dizem que qual que é o contrário de amor? A maioria fala que é ódio. Mas o contrário do amor não é ódio, é medo. Porque quando eu vivo a partir do medo, se eu viver a partir do medo, a minha vida não vai fluir. A minha vida vou querer controlar a minha vida. Por que eu controlo? Chegamos a uma emoção, que é o medo, que a gente falou das emoções lá no começo. Se eu tenho medo, eu quero controlar. Por que eu quero controlar? Porque eu tenho uma insegurança. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Então eu vivo a partir do medo. Eu não vivo a partir do amor. O que é viver a partir do amor? É olhar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fosse. Olhar as coisas como elas acontecem, vivendo no aqui e no agora, no presente. Não acontecendo as coisas como a gente gostaria que acontecesse, como a gente gostaria de controlar, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que eu acho certo e errado. Isso é viver no medo. Viver no amor é viver com um olhar sem julgamento, aceitando o que vem para nós. O que é bom, a gente fica, o que não é bom, a gente agradece, muitas vezes aprende com aquilo e deixa ir, deixa ir embora. A gente precisa também treinar o desapego. Às vezes a gente fica muito apegado a algumas coisas. Como ficar apegado ao momento antes da pandemia. Se eu ficar apegado ao momento antes da pandemia, eu vou viver no medo também. Faz sentido para vocês?
Entenda que o mundo físico é apenas um espelho da inteligência mais profunda que existe. Essa é a frase do Deepak Chopra, né? E aí eu pergunto para vocês, onde é que está a inteligência mais profunda que existe? Está aí dentro de vocês. A inteligência mais profunda que existe está aí dentro de vocês. Tudo depende de vocês. Que vocês realmente tenham consciência dos seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Prestem atenção nos seus sentimentos. Quero trazer uma reflexão final aqui para vocês, senão não vai dar tempo. Tem só 5 minutinhos ainda. Viu como passa rápido o tempo. Queria tanto ver vocês. Deem ok, comentem alguma coisa aí, se está fazendo sentido para vocês, para que eu tenha pelo menos um pouco de interação. Vou finalizar com um texto pequenininho do João Garriga. Ele fala muito sobre o amor, ele escreve muito sobre o amor. E eu acredito muito, Jaime, que o amor nos dá saúde emocional, seja o amor por alguém, seja o amor pela vida, seja o amor pelo conhecimento, seja o amor pelo que acontece, seja o amor por Deus, todo tipo de amor. Olha só o texto dele, que legal. Amar o que somos, não pretendendo ser diferente, melhor ou pior, respeitando nosso rosto distinto e os personagens que surgem de acordo com as mudanças do contexto, respeitando nosso corpo único e perfeito, nossos tão necessários e valiosos sentimentos, criado para serem sentidos e vividos, para deixá-los emergir e desaparecer, fluir. Este é o paraíso, viver a vida em vez de pensá-la, aprofundar-se nela em vez de conceituá-la, entregar-se ao fluxo em vez de detê-la. No paraíso, vive-se em pura contemplação ativa e convivência pura com as coisas tal como elas são, em comunhão com os demais e em harmonia com a natureza. O amor é basicamente apreciação e conformidade profunda com a natureza das coisas tal como são, tal como sucedem, e das pessoas como são e como atuam. O grande amor é contemplativo. Bonito, né? Eu adorei. Esse é um trecho do livro, não lembro qual livro, do Joan Garriga, é um espanhol, escritor espanhol, que fala muito do amor, fala muito das constelações, que é algo que eu acredito muito também. Tá? E aí, falando em contemplação da vida, deixa eu compartilhar aqui com vocês algo que eu contemplo muito, eu adoro, amo isso aqui, vocês já viram nas minhas postagens? Que flor que é essa? Quem me ajuda? Antes que acabe a live. Que flor que é essa? Que flor que é essa? Quem me ajuda? Foi tirada aqui em casa. Flor de maracujá, olha que coisa linda. Isso aqui para mim é um exemplo de vida. Se você olhar bem a flor lá dentro, ela tem inclusive, parece as trompas de falópios de uma mulher, né? E é maracujá, né? O Alexandre botou aqui. É maravilhoso, adoro essa flor, uma mandala linda. Isso é contemplar. Olhar para a vida e contemplar as coisas simples, bonitas que a vida tem. Isso é maravilhoso, na minha opinião. Fernanda botou aqui, infelizmente entrei só no final da live, mas os recados finais caíram como uma luva para mim e meu noivo em uma conversa que tivemos hoje. Que legal, Fernanda. Que bom que fez sentido para ti. Pessoal, a live cai daqui a 2 minutos, o Instagram só deixa a gente ficar 1 hora. Se vocês gostaram, tá dizendo aqui para mim, 1 minuto e 25 restante. Se vocês gostaram do que eu trouxe aqui hoje para vocês, se isso deu reflexão, eu vou compartilhar essa live, vai ficar no meu IGTV, então mostrem para algumas pessoas. Tirem uma foto minha, se quiserem tirar uma foto da live, para que vocês possam botar nas suas redes sociais, compartilhem nos stories, me marquem, @JaimeRicardoV. Ficarei muito feliz se vocês realmente puderem compartilhar, me ajude aí a levar essas mensagens para as pessoas. Tá lá o vídeo, eu vou provavelmente tirar alguns pedaços desses vídeos também para compartilhar de vez em quando aí nas redes sociais. Quero agradecer com muito amor, com muita gratidão por vocês estarem aqui novamente
E desejo encontrar vocês em breve, olhar nos olhos, abraçar e realmente olhar para as pessoas, sentir as pessoas, porque o que seria dessa vida sem as pessoas? Então, olhem para as pessoas com o olhar do amor, porque o amor preenche, o amor faz essa vida movimentar. Se tivesse mais amor no mundo, a gente estaria bem. Tchau, beijo, grande abraço, amo vocês.